O tema da mensagem hoje, a fé e os testes da vida. A fé e os testes da vida, Lucas 22, 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Eu me lembro na escola que uma das frases mais temidas dos alunos era o seguinte: às vezes do nada, no meio da aula, o professor falava assim: guardem o material, arranquem uma folha do caderno. Falava: ih, caiu a casa. Prova surpresa. Quem já ouviu isso? Isso é coisa de Satanás, né? Eu sei que tem professor aqui, que faz isso com os alunos. Não faça. Ninguém merece isso. Ninguém merece isso. Prova surpresa. Teste surpresa. Mas em contrapartida existiam algumas provas, alguns testes que eram programados. Final do bimestre, as provas bimestrais lá, semana do provão. Lembro que a gente recebia já calendário, às vezes 2, 3 provas por dia. Na escola que eu estudei muito tempo, tinha prova até os sábados, você ia. Então, quer dizer, existia ainda um tempo para você se preparar para aquele teste, para aquela prova. O teste que Jesus está falando aqui para Pedro, enfim, a dificuldade que ele vai passar, a provação que ele vai enfrentar, está sendo avisada, está sendo programada. Jesus está no final do seu ministério, ele está tendo suas últimas conversas com os discípulos, e ele está falando para Pedro exatamente isso. Olha, Pedro, Simão aqui é Pedro, o apóstolo Pedro. Satanás pediu para vos peneirar como trigo. Vocês vão ser chacoalhados. A coisa vai ficar estreita, vai vir um teste, uma prova, um tempo difícil. Mas tem uma coisa, eu orei por vocês. E eu orei por vocês com um intuito, um propósito, um objetivo. Eu orei para que a tua fé não desfaleça. Eu separei aqui 3 lições dessa simples frase de Jesus, que eu penso que podem nos ajudar muito na nossa caminhada cristã. E a primeira delas é que os ataques fazem parte da vida cristã. Você pode repetir essa verdade comigo? Diga: os ataques fazem parte da vida cristã. É incrível como nós ainda nos surpreendemos quando somos atacados. É incrível. A gente fala: como é que pode? Pois é, pode. Pode, faz parte, e eu digo sempre, né? É o combo. Quando você aceita Jesus, quando você começa a caminhar com Deus, você precisa entender que a partir de então entrou numa guerra espiritual. Poxa, pastor, eu sou da paz, eu gosto de paz, eu também gosto. Eu também amo, mas Satanás gosta de guerra e faz parte da vida. Andar com Deus não é estar numa bolha, porque às vezes a gente pensa assim: poxa, mas eu vou à igreja, como é que eu posso estar sendo chacoalhado assim? Poxa, mas eu não tenho faltado de um culto, tenho entregue meu dízimo, sou uma pessoa de oração, eu tenho lido a Bíblia. E a gente acha que essas coisas, esses fatores, eu tenho andado com Jesus. Pois é, isso que Jesus disse, ele diz para os seus discípulos. Para os seus discípulos, vocês serão chacoalhados. Haverá um ataque, haverá uma prova, haverá um teste. Andar com Deus não é um seguro contra os problemas e as dificuldades da vida. Pelo contrário, gente, todos os homens e mulheres da Bíblia que andaram com Deus foram atacados. Você vai ver, por exemplo, o nascimento de Moisés. Moisés é o maior nome do Antigo Testamento, e logo que Moisés nasce,
Você se lembra? Faraó, que é um tipo de Satanás no Antigo Testamento, já baixa um decreto. Lembra qual que é o decreto? Que todas as crianças judias deveriam o quê? Deveriam ser mortas. Quer dizer, Moisés é ainda uma criança indefesa, uma criança vulnerável, mas Satanás de alguma forma sabia do futuro daquele menino. E Satanás muitas vezes vai te atacar por causa do futuro que Deus tem preparado para você. Quando Jesus nasce, o que é que acontece? A mesma coisa, a matança dos inocentes. Herodes baixa um decreto e todas as crianças, meninos, começam a ser mortas. Se você olha para a vida de Davi, o maior rei da história de Israel, o homem segundo o coração de Deus, o homem a quem Deus escolheu para governar aquela nação, a vida de Davi é uma vida de constante batalha. É leão, é urso, é gigante, é o exército de Saul. Nós gostamos de olhar para José e ver tudo que Deus fez através da vida dele, mas às vezes nós não dimensionamos o que fez José chegar onde ele chegou. E foram as batalhas que ele enfrentou na vida. Gente, ninguém se torna grande profissionalmente e tal, porque a vida da pessoa assim sempre foi um mar de rosa. Não, tudo deu certo. Não, foram as batalhas que prepararam José para chegar no trono. A indiferença dos familiares, o desprezo dos irmãos, a injustiça na casa de Potifar, os anos de esquecimento na prisão. Olha o que Jeremias capítulo 1, verso 19 vai nos dizer: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. É bom saber a segunda e a terceira parte desse versículo, mas se você isolar a primeira, ela pode ser um pouco assustadora. Pelejarão contra ti. Vai haver uma guerra, vai haver um embate, e é exatamente isso que Jesus está anunciando para Pedro. Ele vai dizer em outro momento: olha, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio do quê? De lobos. Jesus nunca nos enganou. Jesus nunca disse que seria tudo fácil e simples, mas ele nos alertou que os ataques, os embates fazem parte da vida cristã. A segunda verdade, segunda lição que eu quero deixar hoje para nós aprendermos algo aqui é o seguinte: temos Jesus ao nosso lado. Você pode dizer isso comigo? Diga: temos Jesus ao nosso lado. Coloque a mão no seu coração agora e diga: Jesus está ao meu lado. Simão, Satanás vos pediu para peneirar, mas eu roguei por ti. Eu estou do teu lado. Jesus é o nosso intercessor. 1 João fala isso, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado. Mais importante, se estamos vivendo batalhas ou não, é sabermos se Deus está conosco ou não. Porque uma pessoa sem Deus, ela vai estar vulnerável. Você conhece gente que ela tem tudo para ser feliz, tem tudo para ter uma vida maravilhosa, mas ela tem dinheiro, ela tem família, ela tem um bom trabalho, ela tem um bom salário, tem tudo, mas ela é infeliz. Aí você olha e você descobre que o que falta é Deus, é a presença de Deus. Por quê? Porque sem Deus nós estamos à mercê dos ataques, dos problemas, das dificuldades da vida, mas uma pessoa com Deus prevalecerá. É isso que Jeremias disse lá no capítulo 1, verso 19: pelejarão contra ti, mas não
prevalecerão. E por que não prevalecerão? Porque eu sou contigo. Não é porque você é bom de guerra, não é porque você aprendeu a batalhar, não é porque sua armadura é boa, mas é porque a presença do Senhor fará toda a diferença na sua vida. Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? No final da vida do apóstolo Paulo, ele está vivendo um momento muito difícil. Paulo foi um homem de muitas batalhas, de muitos embates, você sabe. Aliás, o homem que mais enfrentou batalha no Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. E não é à toa que foi a pessoa que mais contribuiu com o progresso do Evangelho, porque é o que eu digo sempre, a sua posição determina o nível de oposição. A sua posição determina o seu nível de oposição. Se você tem enfrentado grande oposição, é porque Deus está te levando para uma grande posição. Uma grande posição. Por exemplo, você vai ver um time de futebol da terceira divisão. Quais são as equipes? Quais são os oponentes desse time? São times daquele nível. Time pequeno. Time que está começando, muitas vezes sem estrutura. Mas se esse time começa a crescer, se esse time começa a galgar, daqui a pouco ele vai enfrentar o quê? Grandes adversários. Porque a sua posição vai determinar a sua oposição. E Paulo enfrentava grande oposição. E no final da sua vida, ele enfrenta uma batalha terrível, que é a batalha da solidão. Ô, gente, você sabe, Deus nos fez como seres gregários, de relacionamento. Quando Deus cria todas as coisas, é interessante você ler Gênesis primeiro. Você vai ver que Deus vai celebrando cada passo da criação. Ele cria os rios, os mares, cria a luz, e em cada passo traz a seguinte expressão na Bíblia: e viu Deus que isso era bom. Era bom, era bom. Igual quando a gente tem um filho, não é? Você pega o neném e fala, caprichei. É aquela coisinha feia, né? Carinha de joelho, mas você celebra, né? Você celebra, você fala, que legal. E Deus foi criando, Ele cria os animais, Ele olha a girafa, fala, pô, ai que legal, eu caprichei nessa aí, né? Eu acho que com o ornitorrinco Ele não falou isso. Eu ainda acho, no céu eu tenho algumas perguntas para Deus. Eu vou chegar lá e vou falar, Senhor, o Senhor errou, não errou não? Sim, entre nós só. Porque o ornitorrinco para mim é impossível. Mas essa é uma outra conversa. Mas é interessante que durante toda a celebração de coisas boas que estavam sendo criadas, quando Deus cria o homem, coroa da criação, a Bíblia diz que sai da boca de Deus a seguinte expressão, não é bom. E sabe o que ele diz? Não é bom que o homem, quê? Esteja só. A solidão é algo terrível, é algo avassalador. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está sentindo. E você sabe que solidão, gente, não tem a ver com a quantidade de pessoas que estão à nossa volta. Solidão não tem a ver com a quantidade de amigos que você tem no Facebook. Solidão não tem a ver com quantos seguidores você tem em rede social. Isso é outra conversa. Olha o que ele diz em 2 Timóteo, capítulo 4, 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas, quem é que gosta dos mas na Bíblia? Mas, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo.
O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Paulo diz que a libertação que ele precisava naquela defesa, é uma questão judicial. Ele foi entregue para os tribunais e diz o seguinte: o que tem me libertado é porque o Senhor me assistiu. E o verso 18, ele termina dizendo: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você sofrerá ataques. Isso não é uma praga que eu estou rogando, não, viu? Isso é uma constatação, faz parte da vida. Mas jamais permita que suas emoções, jamais permita que Satanás, jamais permita que seus adversários roubem de você a consciência de que o Senhor está com você. Se você perder essa consciência, essa certeza, Deus está comigo. Jesus disse: eu roguei por ti. Ele está deixando claro para Pedro: Pedro, vai haver um ataque, vai haver um teste, vai haver uma prova, mas conte com a minha ajuda. Conte com o meu auxílio. É o que Paulo está dizendo, gente. Eu estou aqui no meio de uma batalha. Meus amigos, muita gente virou as costas para mim. Se você ler todo o capítulo, ele faz uma lista. Demas amou o presente século. Alexandre o Latueiro me causou muitos males. Gente que estava do lado de Paulo. Gente que participava do churrasco na casa dele. Gente que no final do culto ia comer pizza com ele. Falou: cara, esse povo virou as costas para mim, mas o Senhor me assistiu. E em terceiro e último lugar, na verdade, eu acho que tudo isso que eu disse para você até aqui foi só uma grande introdução para te dizer isso. No domingo à noite eu falei sobre fé e lágrimas, sobre nós não permitirmos que o sofrimento, que a dor, que as dificuldades da vida apaguem nossas convicções, nossas crenças. Paulo diz para Timóteo: eu me lembro das tuas lágrimas, mas eu também me lembro da tua fé genuína. Genuína. E olha que coisa extraordinária que o texto vai nos ensinar hoje. E esse é o terceiro ponto, e eu encerro aqui. Palavras de Jesus para Pedro nos ensina que a nossa fé é o nosso maior tesouro. Vamos repetir juntos? Diga: a nossa fé é o nosso maior tesouro. Diga aí para quem está ao seu lado, diga: a sua fé é o seu maior tesouro. Por que eu estou dizendo isso, gente? Olha só, Jesus falou para Pedro o seguinte: você vai ser atacado, Satanás vai peneirar você como trigo, você vai ser chacoalhado, vai vir um embate, vai vir um ataque aí. Você se lembra, Pedro vai negar Jesus, enfim, toda aquela questão que a gente conhece. Mas Jesus diz o seguinte: mas tem uma coisa, eu roguei por ti, eu intercedi por vocês. E Jesus diz assim: eu roguei por ti para quê? Para quê indica um propósito, um objetivo. E é curioso que Jesus não orou para que Pedro fosse livre daquele ataque, para que ele fosse liberto daquela situação, preservado daquela situação. Não, Jesus não orou
por isso. Jesus orou para que a fé de Pedro não desfalecesse. Ou seja, o ataque iria acontecer, mas a preocupação maior de Jesus não é se Pedro seria ou não atacado, não é se Pedro enfrentaria ou não o teste aconteceria. A maior preocupação de Jesus é o seguinte: a fé de Pedro não pode ser atingida. Sabe por quê? Porque o maior tesouro que o cristão tem é a sua fé em Deus. Sua fé. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso estar enfrentando uma batalha, mas eu estou enfrentando uma batalha com fé no meu Deus. Eu posso estar enfrentando um grande teste, mas eu estou enfrentando esse grande teste com a minha fé no Senhor. Jesus ora: Pedro, eu orei por você. Imagina só que bênção ter Jesus como intercessor. Eu orei por você. Daí você pergunta: o que o senhor orou? Para que essa luta não acontecesse, para que essa prova não chegasse na minha casa, para que eu não ficasse desempregado, para que minha saúde continuasse boa, para que a minha família tudo continuasse em ordem, para que meu filho... Não, Pedro. Eu orei por você por algo muito mais importante do que tudo isso. Eu orei para que quando esse teste vier, sua fé continue intacta, ela não desfaleça. Paulo escreveu, 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo está ensinando seu filho na fé, Timóteo, o seguinte: eu não permiti que os combates da vida, eu não permiti que o desgaste da carreira pudesse afetar a minha fé. Porque a nossa fé é o nosso maior patrimônio, as nossas convicções. Quantos cristãos sucumbem diante dos testes da vida e passam a não acreditar mais em Deus, passam a não acreditar mais nas promessas de Deus, passam a desconfiar daquilo que a palavra os garante, porque são jogados por suas emoções, pela palavra dos outros, pela influência maligna. Mas eu quero que hoje, no nome de Jesus Cristo, você se agarre às suas convicções. Diga: o que Deus começou na minha vida, o que Deus começou na minha família, o que Deus começou no meu trabalho, Ele vai terminar, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Efésios 6:16 é um texto que fala sobre a armadura do cristão. E é óbvio que a armadura, gente, está falando de um soldado que está indo para a guerra. É uma guerra, é um embate, é um teste, é uma prova. E Paulo diz assim: embraçando sempre o que, gente? O escudo do quê? O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É esse escudo, o escudo da fé, o escudo das minhas convicções, daquilo que eu não vejo, mas creio, daquilo que eu não consigo tocar, mas acredito. É isso que me blinda dos dardos inflamados do maligno. Os ataques vão vir, mas através da fé você estará blindado no nome de Jesus.
você estará blindado no nome de Jesus, porque aquele que é de Deus, o maligno, não vai tocar. Não vai tocar. Abrace hoje o escudo da fé. A gente está tão propenso às nossas emoções, aos nossos sentimentos, que quando a gente abraça esse escudo, a gente fica vulnerável, não é verdade? Aí você tenta se proteger atrás das suas emoções. Só que daí suas emoções, cada hora tá como? Você que é mulher aí. Você que está na menopausa. Você é homem que está na andropausa. Você que tem um planejamento financeiro e daí tem assim, até um período do mês onde tem dinheiro, suas emoções estão boas. Mas depois tem um restinho de mês que suas emoções fazem o quê? E às vezes a gente quer estar blindado através das nossas emoções. Não. O justo viverá pela fé. Sua fé em Deus vai te blindar contra todos os dardos inflamados do maligno. Eu termino dizendo para você o seguinte: Pedro foi peneirado. E olha, entre nós aqui, ele não passou no teste não, viu? Satanás chegando, ele negou a Cristo. Ele fez promessas que ele não pôde cumprir, ele falou: eu estou disposto a ser preso com o Senhor. Até sobrou para os outros discípulos. Ele falou: quanto a estes aqui, eu não sei, aliás, eu não boto minha mão no fogo por essa gente aqui, mas eu morro com o Senhor. E Jesus falou: Pedrão, você está de brincadeira. Hoje mesmo o galo não canta, não chega de manhã, sem que você me negue 3 vezes. Você conhece o final da história? Pedro nega a Cristo. A batalha estava intensa. Pedro chora amargamente. Mas é interessante que você vai notar que 50 dias depois desse fato, nós estamos falando do final de semana da Páscoa, da morte de Jesus. 50 dias depois da Páscoa, você sabe o que acontece em Israel ou não? Pentecostes. 50 dias depois, Pentecostes. E se mesmo Pedro, que estava sendo chacoalhado, que vacilou, que errou, está de pé diante da nação, pregando Cristo ressuscitado, e 3.000 pessoas são batizadas. É o cara que está andando e sua sombra está curando enfermos, sua palavra está levantando paralíticos. Nos momentos difíceis da sua vida na prisão, ele recebe a visita de anjos. É o camarada que vai ditar o evangelho, o primeiro evangelho a ser escrito, que é o evangelho de Marcos, para que Marcos escrevesse. É o cara que ainda vai escrever 2 epístolas, 1ª e 2ª Pedro, que tanto nos abençoam até hoje. E tudo isso só foi possível por causa de uma coisa: não porque Pedro era forte, não porque Pedro cumpria aquilo que prometia, não porque Pedro tinha uma fortaleza emocional extraordinária, mas porque a fé de Pedro não desfaleceu. Não desfaleceu. Jesus vai se encontrar com ele lá no mar de Tiberíades e vai perguntar: e aí, Pedro, será que dá para a gente tocar para frente ou não? Você me ama? Ele diz: eu te amo, Senhor. Ele diz: então apacente as minhas ovelhas. A questão não é se você chorou ou não chorou, se você de repente falhou ou não, mas a grande questão é se ainda existe fé no seu coração. Marcos 11, 22, ao que Jesus lhe disse: tende
fé em Deus. Tende fé em Deus. E o verso 23 agora. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, e monte traz a ideia de uma dificuldade, um obstáculo, um problema que está diante de mim. Jesus disse, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Eu termino aqui. Eu não sei qual teste você tem enfrentado nesses dias, eu não sei qual monte tem sido a sua realidade nesses dias, mas eu quero hoje convidar você a fazer uso da arma da fé, do escudo da fé, que vai te blindar, que vai te ajudar a superar os obstáculos da vida. Os ataques fazem parte, a presença do Senhor é uma garantia, mas jamais permita que Satanás venha confundir suas convicções e suas certezas. Tende fé em Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar hoje à noite. Aleluia. Tende fé. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, para que a tua fé não desfaleça. Bendito seja o teu nome, Senhor.